Olá, pessoal. Meu nome é Rodrigo Koblitz e vou apresentar a terceira entrevista do canal Bugio. O canal é produzido pelo pessoal de Teresópolis e essa é a primeira entrevista que a gente começa a falar sobre economia solidária. Esse tema tem despertado o interesse nas nossas redes sociais e diversas pessoas têm procurado soluções para a economia, ou pelo menos para atenuar os problemas que nós estamos começando a passar e vamos passar no futuro, tanto de curto quanto médio prazo, e uma dessas alternativas que tem aparecido é a economia solidária. Eu tenho o prazer de receber aqui a Nívia Patrocínio. Ela é atualmente coordenadora da Economia Solidária na Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação da Prefeitura do Rio e consegue entender melhor do que nós a nós mesmos, porque ela é psicóloga e mestre em desenvolvimento e sociedade pela Rural, pela FRRJ. Tá certinho? Te apresentei corretamente, Nívia? Tá certinho. Beleza. Bom, muito obrigado pela sua presença no nosso canal. Realmente é um tema que muito nos interessa e essa sendo a primeira entrevista, vai ser uma entrevista de abertura do tema. A gente espera fazer outras entrevistas com você e com outras pessoas também, para a gente abordar os diferentes aspectos. E eu queria começar perguntando um pouco sobre você, Nívia. Como é que é essa experiência, o que você já viu? E também, se puder falar um pouco para a gente sobre o que é a economia solidária e se, de fato, ela pode ajudar a socorrer nesses momentos de Covid-19 que nós estamos vivendo. Por favor. Então, boa tarde, Rodrigo. É um prazer estar aqui, né, falando um pouco sobre a experiência que eu tenho, não acumulado, né, mas aperfeiçoado, talvez, né, ao longo desses anos. A minha experiência com a economia solidária inicia em 2009, quando eu, concluindo a graduação de psicologia, ainda um pouco sem saber muito em que área da psicologia eu atuaria, tentei buscar nessa área de atuação uma resposta para que na psicologia a gente não estava vendo ainda de forma mais prática, né? Que eram dar retornos concretos para a vida de algumas pessoas, que estava muito ligada à questão da economia, né? Da capacidade produtiva, da identidade produtiva. Então, na psicologia, eu fui estudar um pouco da violência estrutural, né, dessa vulnerabilidade que alguns grupos sociais estão vivendo, historicamente vivem, né, no Brasil principalmente. E aí a economia solidária para mim veio como uma possibilidade, mas assim, uma possibilidade dentro de um cenário muito complexo, né? A Uhum. economia solidária, né, a forma como eu entendo ela é assim, é um conjunto de práticas em que as pessoas elas se organizam de forma coletiva, elas dividem a responsabilidade pelo resultado desse trabalho, né? Então, é atividade econômica, muitas vezes as pessoas, no decorrer, né, no desenrolar dos processos, das atividades, muita gente confunde um pouco a economia solidária com a questão do assistencialismo, com a questão dos projetos sociais, mas a base da economia solidária é a parte econômica, é a sustentabilidade econômica da vida dessas pessoas. Então, a economia solidária, ela tem esse sentido de organizar a produção, organizar o trabalho de forma que essas pessoas consigam ter uma vida digna, né? E consigam desenvolver relações também dignas, né? Relações de comércio, relações afetivas, inclusive, né? Uhum. Equilibradas. Então, assim, atravessando a economia solidária vem muitos temas, vem a ecologia, né, a questão ambiental, vem a questão racial, né, as desigualdades sociais, vem a questão de gênero, né, existe a Rede Economia Solidária e Feminista, que vem colocar a questão do lugar da mulher, né, o papel da mulher dentro dessa prática econômica, dentro das cadeias produtivas. Então, assim, a economia solidária, como dizem por aí, ela é um caleidoscópio,
Cada hora você pega um conjunto de práticas, você olha e ela está dentro de uma composição diferente. Mas, assim, o básico é a gestão democrática, é a organização coletiva, é a cooperação, né, e é a formação de cadeias, né, ou de redes. Né, redes de solidariedade, cadeias produtivas, né, e essa troca de valores e troca de boa vontade entre, né, consumidor, produtor, né, dentro desse processo, né, desde a produção, a comercialização e o consumo, você tem ali uma necessidade de fazer com que as pessoas olhem para o todo, para o processo como um todo, né, e se responsabilizem pelo processo, pelo caminhar do processo. O consumidor, por exemplo, entenda que se ele faz, né, o seu consumo de forma consciente, ele fortalece uma base e não outra. Então, a economia solidária, ela é um conjunto mesmo de práticas, né, que envolve todo mundo, envolve desde quem está produzindo a quem está consumindo. Então, deixa eu te perguntar, antes, eu tinha te pedido para falar da sua experiência, mas antes disso, deixa eu perguntar sobre esse briefing que você falou para a gente da economia solidária. Seria, então, uma forma da gente se olhar enquanto comunidade e fazer trocas econômicas, porque a gente precisa da moeda para trocar, senão a gente viveria só de escambo, né? Não, eu te dou 1 hora do meu trabalho e você me dá um feijão. Então, não dá para fazer coisas muito complexas assim, né? Então, a gente precisa de dinheiro, mas seria assim, eu vou trocar em comunidade, porque eu não estou competindo com ninguém, eu não estou querendo massacrar ninguém, né? Eu quero viver bem em comunidade e quero que o outro viva bem para eu viver bem. E essa parte do gênero também, ela me chamou a atenção para o momento de hoje, né? Por causa dessa loucura que, assim, a gente tem pessoas que eu não vivo isso, mas eu não consigo entender a dimensão do drama que é uma mulher, num momento de Covid, se tornou um transtorno, um momento assim de algo alucinante para ela, porque um sujeito que a oprimia, ela tinha alguma folga, agora esse cara se fincou o pé como rei ali do Covid-19 e oprime mais do que nunca, né? É por aí, então, mais ou menos, as observações da economia solidária, de prestar atenção na gente enquanto ser humano, nas nossas necessidades. Com certeza, com certeza. Para além do que se produz, é como se produz, né? Quais são as relações que envolvem essa produção. Então, se você tem um empreendimento, se você tem um grupo, um coletivo, que de alguma forma busca atender essa organização, fazer uma gestão democrática, dividir, né, essa coisa do poder, né, do poder de decisão e tal, mas se você observar uma hierarquia entre homens e mulheres, por exemplo, os homens estão sempre no cargo de direção, as mulheres nunca passam pelo cargo de direção, elas ficam sempre ali servindo, fazendo cafezinho, e as coisas são naturalizadas, é isso que é o mais difícil, porque as próprias mulheres, muitas vezes, elas enxergam que naturalmente esse é o lugar delas, mas a gente precisa realmente colocar ali, né, algumas questões para que essa estrutura se movimente, né, se desloque. E aí, em relação à questão da violência doméstica, esse momento é um momento realmente bem duro, porque além dessa presença, né, tem toda uma frustração econômica também dessa família, né? Então, assim, não é só a presença desse homem. Esse homem, ele chega, ele está privado de ir para o bar, né? Onde provavelmente muitos vão para o bar para encontrar amigos e tal. Ele está privado, muitas vezes o salário dele foi cortado, né? E aí ele vai mais frustrado ainda. Exatamente. Ou então ele vai levar a bebida alcoólica para dentro de casa, e aí ele vai se alcoolizar dentro de casa, aí é outro problema. E assim, a economia solidária, ela se presta, sim, a ter esse trabalho. Por isso que, às vezes, as coisas andam de um jeito muito mais moroso, muito mais devagar,
do que no capitalismo selvagem, porque no capitalismo selvagem as coisas são secas, as coisas são impessoais, né? Então, assim, não tem um olhar da comunidade, não tem um olhar, uma preocupação de fazer o recurso ficar dentro da comunidade. Desculpa, Rodriga, porque o meu computador... Não, tudo bem. Caía bem mesmo, a luzinha estava indo bem. Ele entrou no modo descanso. Não, tá bom. Melhor. Mas os processos, quando a gente fala de economia solidária, são processos que têm que ser passos bem dados, bem consolidados, e não podem ser personificados. Isso é o grande risco. Porque muitas vezes a gente tem essa cultura, no Brasil a gente tem essa cultura do endeusar, aquela pessoa, é aquele líder, aquela liderança, não, é fulano. Não, gente, não é fulano, né? Dentro de um coletivo, se existe um fulano que sempre, historicamente, foi o presidente daquele grupo, né? Já não é mais... É um sintoma um sintoma que deve ser avaliado, né? Porque assim, a gestão ela precisa ser fluida. Apesar de lenta, ela vai ser construída, mas ela precisa ser fluida, porque essas lideranças precisam colocar outros no lugar de liderança também, eles precisam puxar outras lideranças. E esse é o grande desafio, porque a gente vive numa sociedade, a gente nasce educado, socializado numa sociedade que te ensina a ser individualista, egocêntrico e tudo mais. Aí, quando você entra dentro de uma proposta da economia solidária, você não consegue de cara se liberar do seu egocentrismo, do seu egoísmo. Então, tudo aquilo que te puder, né, te trazer aí os louros, né, trazer e concentrar poder, isso tem que ser uma coisa que o coletivo tem que estar sempre muito cuidadoso, sabe? E de devolver pro grupo, devolver para o grupo. Eu tenho um desafio, assim, porque eu nunca estive dentro de um empreendimento enquanto produtora, trabalhadora de um empreendimento de economia solidária. Uhum. A minha chegada na economia solidária se deu pelas políticas públicas. Eu conheci em 2009, quando teve no Rio a gestão do Eduardo Paes, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico Solidário, a SEDES. E foi nas SEDES que eu lembro que teve os primeiros movimentos de institucionalizar uma política pública, né, de criar projetos de lei, de criar ações, né, e de regulamentar de alguma forma essas práticas aqui no Rio de Janeiro. Só que aqui no Rio de Janeiro, como é um ambiente, uma cidade, né, uma metrópole, é um cenário assim bem disputado, é um cenário bem difícil de você construir e você consolidar, né, algumas ações, porque tem muita disputa, né, e isso tem que ser colocado assim de forma muito transparente, né? Muitas vezes as pessoas estão disputando algo que nem foi conquistado ainda. Isso é um grande problema. Né? Disputa que você fala é disputa de espaço, exatamente, de poder, daquela associação lá de um bairro periférico, de uma comunidade. Mesmo assim, as pessoas estão se engalfinhando. Às vezes tem disputa de público, por exemplo, dentro desse universo da economia solidária, né? Aí você perguntou ali quais seriam os instrumentos, né? Tem ali na pergunta. Existe da parte da sociedade civil, existe um instrumento que é o mais importante hoje, que é o Fórum Brasileiro de Economia Solidária. E o Fórum Brasileiro, tem suas instâncias estaduais e municipais, né, e regionais. Então, o fórum ele é composto por 3 segmentos, que seria os empreendimentos, que são os grupos de produção, quem está ali realmente na atividade econômica, as entidades de apoio e fomento, que seriam as ONGs, as universidades, né, entidades que estejam para dar assessoria aos empreendimentos, certo. E os gestores públicos, né, que seria o setor público, né, que estaria ali também, de alguma forma, fazendo essa coprodução de política pública, dialogando com esses outros atores.
Então, assim, muitas vezes chega num cenário que você tem os empreendimentos e tem instituições de apoio e fomento, de instituições de assessoria, que tomam aquele empreendimento para ela e falam assim, não, esse empreendimento, quem assessora sou eu, como se fosse uma relação de exclusividade. Isso é uma disputa. Não, você não pode ir lá falar com fulano antes de falar comigo, porque é como você é meu território. E isso é um grande problema. Isso é um grande problema, porque isso está no cenário, na realidade na realidade daquela articulação. Né? É economia solidária? Podemos chamar de economia solidária? Eu acredito que sim, mas você precisa entender que ela está cercada, ela está sendo, de alguma forma, movida por pessoas, e essas pessoas estão no mundo capitalista. Então, é um dilema. Dos mais diversos. Mas e esses grupos costumam aceitar esse tipo de cerceamento ou de exclusividade ou de ligação mais forte com algumas pessoas do governo, de empresários? Olha, depende muito da maturidade, depende muito da constituição desses grupos, né? Tem grupos que, por exemplo, se você for olhar para o meio da agricultura, né, existem grupos que se consolidam e que se fortalecem de forma bem autônoma, e aí, num determinado momento e numa oportunidade, eles têm contato com essa questão da articulação, dos outros atores, das instituições. Então, eles vão, de uma forma mais coesa, entrar em contato com essa instituição, com esse ambiente institucional, mas eles têm maturidade para se posicionar. Tem outros grupos, e muitas vezes, um exemplo aqui do Rio de Janeiro, né? A gente tem o Fórum de Economia Solidária, nós temos redes de colaboração, redes territoriais, que são formadas por artesãos, muitas vezes são artesãos que ainda estão numa produção individual, mas que se articulam, se organizam coletivamente para escoar a produção, para comercializar. Aí fica mais difícil, porque não tem essa coesão que teria numa cooperativa de agricultores, não tem essa coesão que teria no ambiente onde as pessoas estão tão próximas, produzindo tão juntos, que elas se conhecem realmente, se conhecem no nível pessoal, né? E tem vínculos que são tão fortes que o cenário político, por mais que ele coloque ali uma desavença ou outra, traga uma polêmica, né, para o grupo consegue se olhar e falar assim, não, peraí, isso não é o nosso perfil, isso daqui não combina com a gente, porque existe uma identidade do grupo. Sim. A gente conhece aqui um grupo, a AAT, que inclusive deu entrevista, foi a segunda entrevista aqui, e a impressão que eu tenho é exatamente essa, eles estão meio que acostumados a andar juntos, né? Então, não é qualquer coisa que vai tirar eles do rumo, eles se olham, eles olham um para o outro, eles conversam, eles têm uma boa prática democrática, isso é difícil. Tá, legal, Nívia. Então, a gente finaliza por aqui o primeiro bloco, conversando com a Nívia, e a gente acabou de saber o que é economia solidária e de algumas práticas que existem.